Então, galerinha, como vocês assistiram no vídeo, hoje a gente vai falar sobre a origem da vida. Como a vida se iniciou no nosso planeta? Quais são as teorias mais aceitas hoje, ou a teoria mais aceita? Bom, então nós temos algumas teorias, né, que a gente vai tentar compreender no nosso estudo de hoje. Bom, nós temos algumas evidências, essas evidências são mais antigas. Ele disse que a vida na Terra surgiu há mais de 3 bilhões de anos atrás, né? Mais precisamente 3,5 bilhões de anos atrás, 3 milhões e 500 mil anos atrás. Que o nosso planeta ele era muito diferente do que ele é hoje. Ou seja, nosso planeta não é igual ao que ele é hoje, né? Houve algumas mudanças e muitas mudanças. Alguns estudos indicam que a Terra se formou há mais de 4,6 bilhões de anos. Ou seja, né, ela se formou há mais de 4,6 bilhões de anos e a vida, segundo essas evidências, se originou há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Bom, estudos também indicam que a temperatura nessa época ela era muito elevada. Era muito quente o nosso planeta, ele era coberto por vulcões. E a mistura de gases que envolvia o planeta era diferente da atual. Ou seja, a nossa atmosfera primitiva ela era composta por outros gases diferentes dos gases que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. Então, o que é que a gente vê aqui nesse slide? Que a Terra, ela não só tem 2.000 anos, como muita gente diz, né? Ela tem muitos anos atrás, bilhões de anos que ela se formou, né? Que a gente também vai estudar como é que houve essa formação, como é que a Terra se formou, porque no momento nós estamos estudando a origem, né? Como surgiu a vida no nosso planeta. Então, aí nós temos duas teorias, né? Nós temos aí que o nosso planeta era diferente do que é hoje, também que a temperatura era muito elevada e que o nosso planeta ele era coberto por vulcões. Coloquei até uma fotozinha para ilustrar, né? E que os gases que nós tínhamos, né, naquela a atmosfera primitiva, nós não temos mais hoje. Por exemplo, nós não tínhamos o gás oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Então, naquela formação mais antiga, nós não temos esse gás que nós temos hoje. Isso, né, é uma das características. O nosso planeta era muito quente e ele demorou algum tempo para ele se resfriar. Bom, aí no livro de vocês, na página 18, a gente vê duas concepções artísticas da Terra, né? Primeiro, ele diz que no início, né, uma das concepções artísticas da nossa Terra, né, no início da solidificação, diz que o nosso planeta, ele havia muitos vulcões ativos. Por isso que o nosso planeta ele era tão quente, né, porque ele ainda não tinha resfriado. Então, os vulcões eles eram muito ativos. E nessa concepção, né, de que a Terra, aos poucos, foi se solidificando, né, a nossa superfície terrestre, isso foi depois de muitos milhões de anos, né? O planeta ele já havia resfriado bastante, mas não o suficiente. E essa camada mais superficial, aos poucos, ela foi se solidificando. A quantidade de erupções dos vulcões eles diminuíram, mas o planeta ainda era muito quente, o suficiente para que não existisse, né, para impedir que a água fosse acumulada na superfície terrestre, né, quando chovesse, e a água evaporasse em contato com a superfície e retornasse para a atmosfera. Então, era muito quente o nosso planeta e não permitia que ainda acontecesse isso, né, de que fosse formando a água do nosso planeta. E nós temos outra concepção, que as temperaturas eram muito altas e a água ela não permanecia em estado líquido. Por as temperaturas serem muito altas, então a água ela ficava todo o tempo evaporando. Então não tinha como acumular água líquida, né, no nosso planeta. Então, como essas temperaturas eram muito altas, né,
Então a água ela não permanecia no estado líquido, ela evaporava. Esse ciclo de chuvas, né, ele se repetia bastante por milhões de anos. E graças a esse ciclo de chuva, a água ela se acumulou, né? Ela teve a possibilidade de se acumular no nosso planeta em estado líquido. Então, nas regiões mais baixas da nossa superfície, foi formados os oceanos, né? Que foi onde tudo se iniciou, né? Segundo a ciência. Foi provavelmente nesses oceanos, né, que surgiram os primeiros seres, é o que a gente vê, né, e o que a gente estuda segundo a ciência. Os primeiros seres surgiram, né, no planeta, nos oceanos, né, nos mares primitivos. E a gente vai também falar um pouquinho sobre a origem da água no nosso planeta. Também há duas explicações para isso, né? Segundo algumas teorias, a água ela veio do interior do planeta. Ou seja, né, nessa explicação, a água ela estava aprisionada, né, entre aspas, no interior do nosso planeta durante a formação da Terra. Então, essa água ela foi colocada para fora, para a superfície, de forma de vapor, junto com as substâncias, né, que eram evaporadas. E a outra teoria, né, alguns cientistas, eles se basearam em pesquisas espaciais, eles defendem a ideia de que a água, ela chegou no planeta aos poucos, trazidas por asteroides e cometas que continham água. Bom, essas explicações para a origem da água na Terra, elas são aceitas atualmente. Parte da água realmente ela estava presente no material que formou o nosso planeta. E outra parte, ela foi acrescentada por meteoros e asteroides que colidiram com a Terra. E tem as pesquisas mais recentes, né, que encontraram cristais de gelos em meteoritos e asteroides, o que reforçou a ideia de que essa substância, né, a água, ela tem a parte se originada, né, de outros planetas, né, até de extraterrestres, né? Alguns casos, né, eles têm essa ideia. Também foi proposto nos últimos anos, né, que essa água ela veio, né, do espaço, né, trazida por esses corpos celestes. Bom, aí como vocês estão vendo, né? Vocês podem acompanhar na página 20 e na 21 do livro de vocês as teorias sobre o surgimento da vida. Então, nós temos aí duas teorias, né? É a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, e a teoria da biogênese. A diferença de uma palavra para outra é o A, né? O A no início da palavra. Então, quanto à biogênese ou geração espontânea, eles afirmavam no início que todo ser vivo se originou do nada, da matéria morta, que um ser vivo poderia se originar da matéria morta. Mas a gente sabe que não. Né? O ser vivo ele sempre vai se originar de outro ser vivo. Mas isso só começou a ser aceito há 400 anos atrás. Porque antigamente eles afirmavam que os seres vivos podiam surgir da matéria sem vida, ou seja, do nada. Essa ideia foi chamada de teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea. Mas aos poucos essa teoria ela começou a ser abandonada, porque alguns cientistas, como Francesco Redi, que era um italiano, né, que ele viveu no século XVI, 15 e 16, e ele, aliás, no século XV, e ele propôs um experimento, né, que vocês estão vendo aí na figura. Ele usou 2 frascos. Em todos os 2 frascos, ele colocou um pedaço de carne. Um frasco ele deixou aberto e o outro ele cobriu com gases. Então, o que aconteceu? As moscas elas começaram a entrar e a pôr na carne que estava no frasco descoberto. E no que estava coberto, ele não conseguiu entrar.
Então, o que aconteceu? Eles observaram que essa larva não surgiu do nada. Essa larva surgiu porque as moscas colocavam os ovos dentro, né, no pedaço de carne que estava descoberto. Então, nesse caso, essas fezes, né, esses ovos que elas colocavam, eles eclodiam e se transformavam em larvas. A gente pode acompanhar esse experimento no nosso livrinho, na página 18. Olha só, que essa teoria ela começou a ser desfeita graças a um dos experimentos dele, de Francesco Redi, né? Ele não acreditava que as larvas surgissem dos ovos depositados por moscas. Ele ainda não acreditava. Então ele teve que fazer o teste e ele realizou o experimento. Então, nesse experimento, ele observou que as larvas só podiam ter surgido dos ovos depositados pela mosca. Então, nesse caso, essa teoria da abiogênese, ela começou a ser abandonada, né? Então, segundo, né, o que ele pesquisou, esses seres eram simples demais para terem capacidade de surgirem do nada. Então, neste caso, né, precisava de quê? Da reprodução para surgir uma nova vida, para transformar aquelas lavas que surgiram do nada, não tinha como, né? Então, só através da reprodução foi que houve essa transformação. E também tem Louis Pasteur, que vocês podem acompanhar na página 21. Ele também fez um experimento, e esse experimento acabou de vez com a teoria da abiogênese. Então, ele pegou um caldo nutritivo, ele colocou em um frasco de vidro, e o gargalo, ele curvou, ele aqueceu o gargalo de vidro e curvou, permitindo a entrada de ar e impedindo a entrada de micro-organismos. Então, o ar conseguia entrar, mas os micro-organismos não. Então, o caldo ele foi fervido, ele ficou esterilizado, né? Quando a gente ferve algum objeto, alguma coisa, a gente mata todos os micróbios, micro-organismos que ele tem. Foi o que ele fez. Bom, então o que aconteceu? Quando o gargalo é quebrado, o caldo se contamina com micro-organismo em pouco tempo. Já após muito tempo, o caldo se mantém. Já no gargalo que não, né, que permaneceu sem ser quebrado, o caldo ele se manteve livre de micro-organismos. Então, nesse caso, se essa teoria da abiogênese fosse correta, o caldo ele deveria ter se contaminado mesmo com o gargalo sem ter sido quebrado, intacto, né? Mas, no entanto, Pasteur ele observou esses resultados. Ele demonstrou que a contaminação do caldo nutritivo se deve aos micro-organismos transportados pelo ar. E aí isso derrubou de vez essa teoria da biogênese. Na biogênese, a gente também observa que é uma teoria que é aceita até hoje. Por que é aceita? Porque o ser vivo ele só pode surgir pela reprodução por outro ser vivo. Foi o que Redi observou no seu experimento. Então, o ser vivo só pode surgir de outro. Por isso que chama-se biogênese. Biogênese quer dizer vida, vem da vida, tem vida. Ok? Vamos continuar nosso estudo.